Falar da linguística moderna é fazer referência à Escola de Braga com suas teses, a Escola de Copenhague, o funcionalismo e o estruturalismo americano. A linguística moderna tem seu começo no século XIX, com as atividades dos conhecidos como neogramáticos, que graças ao descobrimento do sânscrito puderam comparar as línguas e reconstruir uma suposta língua original, o proto-indo-europeu. Ferdinand Saussure converteu a linguística em uma ciência, principalmente a definir o objeto de estudo, a distinção entre língua e fala e a definição do signo linguístico, fundamentais para o desenvolvimento posterior da linguística. Seu enfoque será posto em questão no momento em que já havia dado a maior parte dos seus frutos e, portanto, suas limitações deixaram mais de relevância. No século XX, o linguista estadunidense Noam Chomsky cria uma corrente conhecida como generativismo. A partir daí, há um deslocamento do foco de atenção que passa de ser a língua como sistema, a língua como produto da mente do falante, a capacidade inata de aprender e usar uma língua. Segundo Chomsky, a capacidade de aprender uma língua é genética. Este conhecimento não é adquirido mediante o hábito, mas é uma capacidade inata. Todo ser humano que nasce e leva consigo esta capacidade, que é a gramática universal, regras gramaticais, e que rege a todas as línguas por igual. Tanto a escola chomskiana como a saussureana se coloca como objetivo a descrição e explicação da língua como um sistema autônomo, isolado. Chocam assim ambos com uma escola que toma força nos finais do século XX e que é conhecido como funcionalista. Por oposição a essa, as escolas tradicionais chomskiana e saussuriana recebem conjuntamente o qualitativo de formalistas. Os autores formalistas consideram que a linguagem não pode ser estudada sem ter em conta sua principal função, a comunicação humana. A figura mais relevante dentro desta corrente talvez seja o linguista holandês Simon Dijk, autor do livro Functional Grammar. A escola generativista e a funcionalista configura o panorama da linguística local. Delas e de suas mesclas arrancam praticamente todas as correntes da linguística contemporânea. Tanto o generativismo como o funcionalismo perseguem explicar a natureza da linguagem, buscam a explicação não só na descrição das estruturas linguísticas. O estruturalismo é um enfoque das ciências humanas que cresceu até converter em um dos métodos mais utilizados para analisar a linguagem, a cultura e a sociedade na segunda metade do século XX. Em termo, não se refere a uma escola de pensamento claramente definida. Ferdinand Saussure é considerada habitualmente como um ponto de origem. O estruturalismo pode ser visto como um enfoque geral, com um certo número de variantes, e suas influências de desenvolvimento são complexas. O estruturalismo busca explorar as interrelações através das quais se produz o significado dentro de uma cultura. De acordo com a teoria estrutural, dentro de uma cultura, o significado é produzido e reproduzido através de várias práticas, fenômenos e atividades que servem como sistemas de significação. Mesmo que Saussure estava como contemporâneos interessado na linguística histórica, no curso desenvolveu uma teoria geral da semiologia. Saussure elaborou um sistema de conceitos ou elementos com o fim de enmarcar uma ciência que estude os fenômenos da linguagem
e da linguística, e uma ciência que abarca toda a teoria dos signos, a chamada semiótica. Hoje o estruturalismo está superado por enfoques como o pós-estruturalismo e a desconstrução. Existem muitas razões para isto. A escola estruturalista foi criticada por sua ahistoricidade e por favorecer um determinismo estrutural em lugar de colocar a capacidade de ação dos indivíduos. As turbulências políticas dos anos 60 e 70 começaram a afetar a academia e trouxeram ao centro de cena as relações entre o poder e a luta política. Já nos anos 80, a desconstrução e suas ênfases na ambiguidade fundamental da linguagem, mais que em sua cristalina estrutura lógica, se tornaram populares. Ao final do século XX, o estruturalismo se considera uma importante escola de pensamento, mesmo que a atenção está posta em movimentos que gerou mais que em si mesma. O estruturalismo é um enfoque das ciências humanas que cresceu até converter-se em um dos métodos mais utilizados para analisar a linguagem, a cultura e a sociedade na segunda metade do século XX. O termo não se refere a uma escola de pensamento claramente definida. Mesmo a obra de Ferdinando Saussure é considerada habitualmente como um ponto de origem. O estruturalismo pode ser visto como um enfoque geral com um certo número de variantes. Suas influências e desenvolvimentos são complexos. O estruturalismo busca explorar a inter-relação através das quais se produz o significado dentro de uma cultura. De acordo com a teoria estrutural, dentro de uma cultura, o significado é produzido e reproduzido através de várias práticas, fenômenos e atividades que servem como sistemas de significação. O funcionalismo é uma das escolas dentro do estruturalismo linguístico que surgiram entre as duas guerras mundiais. As outras que se devem mencionar aqui são a glosemática, cujos princípios foram formulados por Ensmuth. Os linguistas funcionalistas entendem a língua como um sistema de meios de expressão apropriados para um fim. A linguagem é própria dos homens, mediante este se representa o mundo e se projeta nele. É um dos fundamentos da vida social. Como é um fenômeno de grande complexidade, tem sido sumamente difícil acercar-se desde o ponto de vista verdadeiramente científico. A língua representa, sobretudo, o instrumento de comunicação com os demais. Serve para expressar os pensamentos, desejos, sentimentos e permite influenciar em outras pessoas e receber suas influências. A glosemática é um projeto que pretende criar um método exato de descrição linguística. Esse método tradicional da linguística é indutivo e é um método sintético generalizador, não analítico ou especificador. Mas os conceitos aos que chegamos a ele não são gerais nem válidos fora dele, fora de um sistema linguístico particular. Toda a terminologia tradicional padece deste defeito. O método indutivo tradicional conduz da flutuação ao acidente, não à constante. O texto é considerado como uma classe que se divide em segmentos, cada um dos quais, a sua vez, forma outra classe dividida também em segmentos, e assim sucessivamente até que se acabe as possibilidades. Em contraste com o conteúdo sintético tradicional, este é designado como procedimento analítico e especificador e o método mesmo como dedutivo.